Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. João 20, versículos 19 e 20. Esse fato ocorreu após a morte de Jesus e os discípulos estavam meio assustados, pois a pedra do sepulcro havia sido removida, os lençóis e o lenço que fora posto sobre a cabeça de Jesus estavam lá, mas o sepulcro estava vazio. A Bíblia diz no verso 9 que eles ainda não tinham compreendido a Escritura de que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos, e que foram para casa. E que naquele mesmo dia, ao cair da tarde, estando eles com a porta trancada por medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles. Era compreensível o medo dos discípulos, pois os judeus sabiam que eles eram amigos e seguidores de Jesus, e como odiavam a Jesus, poderiam querer matá-los também. Mas o que chama a atenção nessa passagem é que Jesus não entrou pela porta, fazendo-se presente entre eles de forma sobrenatural. Eu até imagino o pavor e o susto dos discípulos quando o viram dentro de casa, estando as portas trancadas. E a Bíblia diz que eles se alegraram ao verem o Senhor. Mas quando se fez presente diante deles e estando todos espantados, essa foi a palavra que Jesus lhes dirigiu: Paz seja convosco. Muitas coisas poderiam ser ditas a partir dessa passagem, mas o Senhor nos traz essa palavra do dia hoje para nos mostrar o seu poder, que nada o detém, que ninguém pode fugir da sua presença, e que ele pode entrar e sair de qualquer lugar e agir em qualquer situação, mesmo estando as portas trancadas. Quais as portas que estão trancadas diante de você? Qual é a sua situação impossível e para a qual você tem clamado ao Senhor que abra uma porta? Ou será que foi você que acabou trancando a sua porta por dentro e tem vivido como presa do medo, da ansiedade, da culpa e da tristeza? Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos ensinando por essa palavra que Ele não precisa abrir nenhuma porta, que Ele tem poder para entrar em qualquer lugar e que pode agir tanto com portas abertas como com portas fechadas. Aleluia! E Ele entra aqui e também entra aí, onde você está, mesmo que seja em outro país, numa cama de hospital, numa cela na prisão, ou mesmo dentro de você, nesse lugar onde você se escondeu, nesse lugar que tem sido o seu sepulcro, porque Ele não precisa de portas para entrar. E por que Ele veio? Porque tem visto a sua aflição, a sua angústia, o seu medo, o seu desespero, o seu cansaço e a sua pouca força por conta de tanta luta. E assim como Ele disse aos discípulos quando se colocou no meio deles, diz a mim e a você: Paz seja convosco. Eu te convido a silenciar a sua voz, o seu lamento e as suas emoções, a deixar a paz do Senhor penetrar no seu coração e tomar todo o seu ser. E assim como os discípulos se alegraram ao ver Jesus entre eles, sinta a alegria da presença de Jesus, pois o seu Santo Espírito comunica ao nosso espírito que Ele verdadeiramente está vivo, que venceu a morte e subiu aos céus, onde reina com o Pai na eterna glória, e que pelo seu sangue já nos concedeu a vitória sobre todas as situações, sobre o pecado, sobre o medo, sobre a miséria, sobre as enfermidades e sobre as forças malignas que não têm mais poder para nos oprimir, nos amedrontar e nos aprisionar em pensamentos e crenças de engano. E nós agradecemos ao Senhor por essa palavra de vida, de poder, de alegria e de libertação,
porque pela fé temos a certeza de que o Senhor vive e reina para sempre, e sabemos que o Senhor está agindo nas situações que representam o nosso impossível, mesmo estando fechadas as portas, porque o Senhor não precisa abrir portas para fazer cair os grilhões, para expulsar pensamentos de derrota, para remover os impedimentos, para realizar cura e para nos conceder a paz. Amém.